Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, para fornecer um terceiro fluxo de atualizações mais recentes, notícias que eu ando encontrando sobre os devidos eventos do Global Currency Reset, contestando o que a mídia fala sobre a sua realidade nesse momento. Cada vez mais eventos nos aproximando disso, eu venho com muita alegria trazer essas informações às pessoas, porque tudo isso está sendo tratado de uma outra maneira e cada vez mais estamos tendo argumentos muito bons, alguns muito contundentes, de que tudo isso está acontecendo nesse intermédio, por trás das cortinas, nos bastidores, no mundo todo. Há muitas indicativas disso, eu espero estar sim na conclusão final de tudo isso, junto com essas mais de 18 mil pessoas que estão no meu canal hoje em dia. Agradeço grandemente a todos os irmãos desde o início que mantêm as suas comunicações comigo e manifestam isso nos comentários, nessa nossa rotina diária e busca de informações, a todos que dedicam também um pouquinho do seu tempo nisso, buscando e tentando compreender alguma clareza também desde o início. Todos os novos que me conhecem diariamente, muito obrigado pela companhia, pelo voto de confiança, pela visita ao meu canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Vamos manter nossa solidariedade a todas as pessoas afetadas no litoral norte de São Paulo. Eu acredito, meus irmãos, que essas pessoas devam sim ser ajudadas, né? Se cada um de nós, um pouquinho, com o pouco que temos, resolvermos compartilhar algum tipo de ajuda nesse momento, isso é muito válido, né? E eu sigo com essas informações, né? Não só aqui necessitam desses recursos e dessa ajuda, mas no mundo todo isso é necessitado. Há muitas nações necessitando de algum tipo de ajuda, de misericórdia. Há muitas ONGs, há muitas pessoas que estão nesse intermédio, fornecendo uma ajuda global a essas regiões, principalmente a Turquia, a Síria, meus amigos. E eu espero que todos nós aqui, mesmo os que não podem mandar orações, sim, a essas comunidades, a essas regiões, a esses países. Então, mandamos nossa luz em forma de oração e que Deus possa estar presente com cada um nesse momento. Precederão os nossos próximos dias a reconstrução dessas regiões e tudo, e eu espero em Deus que isso seja rápido, que essas pessoas possam reconstruir o que sobrou dessas casas, né, ou mesmo dessas vidas, né, pois muitas foram perdidas também aqui no Brasil, no mundo todo vem sendo perdida nesses últimos dias. Bom, meus amigos, na contrapartida, né, estamos esperançosos, né, em todo este fundamento da concretização do RVGCR. Hoje em dia, eu creio que as pessoas, muitas delas, né, estão cada vez mais cansadas de todo esse processo. Outros compreendem, assim como eu, que a cada dia que passa isso se torna cada vez mais visível para essa humanidade, pois não se trata de mim ou você, se trata de nós todos. Então, quando as pessoas começam a compreender isso dessa maneira, muito desses sentimentos de agonia, de ansiedade, de frustração, de cansaço, vão deixando, vão resistindo ao nosso estado de consciência espiritual, e esses sentimentos escuros não fazem parte do nosso dia a dia. É por isso que eu tenho muita esperança, otimismo, trago isso a essa grande comunidade, e o que eu gostaria de compartilhar nesse nosso terceiro fluxo, em algumas atualizações, é o seguinte. Todas essas comunicações que andamos tendo nesses últimos dias estão confirmando que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América e o Novo Tesouro dos Estados Unidos da América divulgaram uma agenda de pagamento de títulos
para liquidez e liberação para o nível que inclui as notificações de nível 4B. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo, né, são conjecturas parecidas às nomeações que tivemos. Sim, eu não tiro a razão das pessoas que estão compreendendo, está aparecendo no cenário e outras coisas, né, está ficando cansativo, repetitivo. Bom, meus irmãos, eu peço que vocês possam observar um pouco que o que eu venho falando a esse tempo, né, como até um irmão ressaltou isso nos comentários que fez dos meus vídeos, né, é necessário que haja a compreensão que são eventos da mesma magnitude para todos os níveis em questão. Inclusive, a distribuição de liquidez segue uma agenda muito cronológica e metódica. Nós estamos vendo isso com o passar dos dias e com o passar dos anos. Né? Inclusive, teve uma pessoa que falou, já desde o ano passado já está tendo liquidez. E não é desde o ano passado não, meu irmão. A liquidez visível começou em meados de 2017 e 2018. Essa liquidez visível a um nível compreensível, que era o nível 3, além dos governos e de todas as organizações militares e humanitárias, algumas no mundo, que recebiam, né, fundos para cuidar, para fazer arsenais e outras coisas, e os governos para se manter, né, muito foi distribuído na época da pandemia, ao Tier 1, que é o governo, que foi permitido que eles criassem dinheiro, e muito foi criado aqui dentro do Brasil para os experimentos de renda básica, isso no mundo todo. Mas visivelmente aos detentores de títulos, obrigações, comunicações, a todos esses caras que são baleias, que fizeram investimentos enormes em posições da reavaliação, que têm moedas, bônus históricos, títulos lastreados em ouro, que estão aí na posição do nível 3, né? Eles começaram a ter liquidez na época de 2017 para 2018. E desde então, né, vem se fazendo. Acredito eu que de um tempo para cá, e isso pode ter começado aí entre dezembro de 2022 e janeiro, e vem se percorrendo até esse momento em fevereiro que nós estamos vendo, eles possam sim ter iniciado o nível 4 e já ter financiado sim uma porrada de pessoas nesse nível. Eu espero que sim. A informação mais recente é que haviam mais de 10 mil pessoas a ser financiadas no nível 4A e B, e eu julgo que seja um pouco mais que isso, nessa atual circunstância de 10 a 15 mil pessoas. Né? E até porque, meus amigos, espero que eles estejam fazendo essas entradas, são as informações que eu estou tendo e coincidem com o mesmo processo que ocorreu para o nível 3. Né? É assim a minha humilde compreensão, é assim que eu estou interpretando dos provedores, e eu estou ficando muito feliz com isso, de ver os departamentos do Tesouro dos Estados Unidos agora já autorizando isso, né? Ou pelo menos já emitindo as comunicações, como eu vi nesse parágrafo aqui, que já está fazendo o pagamento de títulos, né? Já está divulgando estas agendas para o START e incluem todas as notificações de nível 4B. Bom, eu espero que isso seja positivo, seja real. Eu, na minha humilde visão, não me decepciono com as informações desses provedores e espero que os irmãos também, em algumas instâncias, possam reconhecer este meu prazeroso trabalho, né, e poder me ajudar aqui na plataforma com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário, e se desejar obter sempre o meu conteúdo, ativar o sininho das notificações. Seguindo aqui, meus amigos, fontes bancárias no mundo todo estão relatando a transferência de dinheiro que está havendo dos principais centros de redenção que estão na China, na Suíça e nos Estados Unidos. Aguardamos, enquanto outra fonte está nos dizendo. Muitos títulos já são verificados e líquidos.
No momento, alguns já têm que tomar cuidado com o monitoramento e também cuidar com o que falam no telefone. Aguardamos todos esses pagamentos no mundo todo. A partir de quinta-feira, haverá novas regras de comunicação para estes paymasters, consultores e intermediários. Onde estamos no momento? Em primeiro lugar, acreditamos que, na noite de ontem, foi tentado 3 grandes transferências principais. Essas transferências pediam autorização ao Tesouro dos Estados Unidos para distribuir estes numerosos fundos que vinham dos bancos membros do Tier 1, principalmente. Grande quantia. Acreditamos que eles moveram 28 zeros, um número enorme para apoiar todos esses fundos e pagar este primeiro lançamento do 1 a 2% para as trocas autorizadas. É isso que é a mensagem substancial que aconteceu na noite de ontem. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo, isso chegou na noite de ontem. Para alguns provedores. E para mim, vem chegando na noite de hoje, terça-feira. Eu disse que grandes processos seriam autorizados na segunda-feira. Espero sim que essas enormes quantias nos departamentos de Reno e nesses principais centros de redenção que somaram aí essa suposta quantia, né, já esteja chegando e eles possam sim fazer um intermédio. Isso diz muito sobre as notificações do Tier 4B, né, meus amigos, que eu ainda continuo crendo nessa agenda, que é a que tem se mostrado mais evidente, mas muitas pessoas levantam conjecturas e pensamentos com conclusões muito positivas e muito convincentes de que é aquela forma de lançamento, um possível lançamento inverso, um lançamento envolvendo todo o nível 4B primeiramente, pois o nível 4B, esse grande nível da redenção, é o nível que vai trabalhar de forma humanitária no mundo, meus amigos. E diferente de todos os outros que estão resgatando só a título de troca, o nível 4B tem a função de exercer isso ao nível humanitário. Então, muito se gira em torno, né, dessas informações em autorização, liberação. Eu estou observando todos esses cenários. E o primeiro, eu acho que nós estará dentro da nossa linha de rastreio. Acreditamos que fundos já foram distribuídos a vários bancos e esperamos a conclusão destas atividades, que se iniciaram a partir de hoje, sobre essas notificações. Muitas ainda não saíram. Estamos tendo informação a partir desta terça-feira que quarta, quinta, sexta e sábado serão dias primordiais e fontes afirmam que estamos próximos destes próximos 4 dias. São informações que temos e acreditamos que este é o período substancial e positivo para a colocação das taxas em jogo para as moedas de todo o mundo e os detentores de títulos. Pela nossa concepção, estamos na prorrogação de tudo isso, da pior maneira. Temos todos os contribuintes já sendo financiados. Isso nunca aconteceu antes. Paymasters de nível 4A entrando e vendo liquidez. Também nunca havia acontecido. Temos as redes Starlink todas já conectadas com o QFS e os certificados de ouro vinculados. Existem outras coisas e outras etapas que não estamos vendo, mas que têm que acontecer também. Isso pode acontecer, pode ser até um pouco mais longo do que esperamos, sim, pois é baseado em eventos e não em datas. Vamos ver o progresso que estamos chegando. São notícias recentes também, e sabemos que eles estão tentando fazer essas grandes movimentações também nos setores de renda.
centenas de milhões de dólares. Foram programados para intervalos diferentes. Conseguimos algumas informações de mais fontes, e eles estão se esforçando para preparar esta bomba para ser um lançamento de teste para o lançamento final. Espero que tenhamos mais notícias sobre isso. Mais pessoas estão fazendo viagens aos Redemption Centers. Essas movimentações estão sendo visíveis por muitos. Estão relatando que chega a uma quantia de 28 zeros que já foi enviada dos bancos de nível 1 e autorizado pelo Tesouro dos Estados Unidos da América. Todos o pessoal do Centro de Resgate acredita que estamos entre hoje e amanhã. Os alvos eram dia 21 e 22. Era antes disso ou depois disso? Vamos ver como se desenrola. Basicamente, uma série de fontes de Paymasters fizeram transações. E sim, estão vendo centenas de milhões de dólares correndo no sistema financeiro. Cerca de metade desses números está sendo alocada num sistema diferente, totalmente funcional. Nada está sendo interceptado, ninguém está conseguindo parar estas transações, e estas transações estão fluindo muito bem. As indicativas é de que esteja acontecendo em remo. Estamos aguardando as confirmações disso. Zurich também prometeu movimentação nessa semana para liquidez. Manteremos todos informados. China também está fazendo suas movimentações nessa guerra global. Anime-se, estamos cansados, sim, mas mantenham a fé. Bom, meus amigos, sendo essa a primeira etapa de toda essa inteligência visível ao que temos, né, em todas essas colocações de notícias, eu espero que isso seja proveitoso, que nós, dentre esse cenário, possamos estar, sim, com as indicativas verdadeiras da conclusão desses eventos. Agradeço a todos esses meus irmãos que acompanham isso, dão crédito a essas informações, como sempre. Né? Sempre estou lembrando desses amigos, porque, irmãos, estamos juntos nessa mesma caminhada. Né? Não há ninguém melhor do que ninguém nesse mundo, nem esses caras que estão no topo da elite financeira. Não são as coisas do mundo que nos levarão à vida eterna, meus irmãos. A vida eterna já começa a ser vivida por cada um de nós nesse momento, em que você escolhe viver um caminho de bondade, um caminho de prosperidade, um caminho certo, né? Um caminho de muito amor, de muita luz, levando sentimentos bons aonde você vai, boas intenções, não é mesmo? Já disse Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo andava sobre as águas, andou sobre o mar, transformou, curou, multiplicou, e converteu, várias outras coisas, meus amigos, vários outros milagres e coisas que nós ressuscitou também, né? Já deu a ordem, né, de ressuscitação para pessoas aqui da terra que não eram como ele, meus irmãos. Mas mesmo assim, ele em sua finita misericórdia fez tudo isso, e ele mesmo nos disse: vocês, crendo em mim e no nosso Pai, farão coisas iguais ou melhores a mim. Veja, meus irmãos, diante de uma humanidade naquela época, né, que o crucificou, ainda teve misericórdia de todos nós e disse que nós faríamos isso. Né? Aí eu fico imaginando, para um ser que fez tudo isso aqui na Terra, chegar e falar para nós, né, réis mortais, que faríamos coisas iguais ou melhores a Ele. Não é mesmo, irmãos? O que temos a perder se seguirmos a Jesus Cristo como nosso caminho? Não é mesmo? Não perdemos nada. E, seguindo Ele, teremos a capacidade de fazer coisas iguais ou melhores do que Ele. Ele mesmo disse. Não é mesmo, meus irmãos?
Eu creio muito nisso. É por isso que eu creio, né, também nas várias vezes que a Bíblia também fala, não tenhas medo, porque diante de todo um cenário caótico global, diante de todo um cenário profético, apocalíptico, né, diante de um possível Armagedon, meus amigos, não tenhas medo. Então, se Deus falou, Jesus falou, não é mesmo? Vamos seguir e vamos ter fé, não é mesmo? Eu tenho muita fé, muita crença na disposição, inclusive, desses fundos e de garantia global, que já estão cada vez mais sendo movidos. Antigamente não ouvimos que essas contas de garantia global moviam fundos sobre o sistema financeiro, pois era muito corrupto o sistema financeiro, também não comportava. Agora existe um sistema financeiro que já faz isso, uma inteligência que já está lidando com a liquidez em potencial de todos os níveis em questão. E eu espero que essas sejam as nossas melhores indicativas de informação. Eu queria compartilhar aqui também, meus amigos, uma informação de que sobre a ISO, que esse padrão ISO 20022, ele é um padrão de revolução das mensagens financeiras proposto pelo sistema QFS e está regulamentando todo esse setor financeiro de uma forma inimaginável, transformando o padrão de mensagens financeiras ISO 20022 está já perante todos agora. Por mais complicado que pareça, é realmente muito simples. No mundo das finanças, a comunicação é muito difícil e confusa. Pode-se interpretar mal as mensagens ou simplesmente perder-se ao traduzi-las. No mundo onde circula muito dinheiro, as apostas são muito altas e os problemas de comunicação muitas vezes coincidem com a perda de dinheiro. É aqui que entra o padrão ISO 20022. O protocolo ISO 20022 é um padrão para a troca eletrônica de dados entre serviços financeiros no setor de pagamentos. A tecnologia envolvida é chamada Distributed Ledger Technology, e o uso da ISO 20022 está relacionado a um mecanismo de mensagens. Bancos de todo o mundo já se comprometeram com essa estrutura regulatória global e estamos vendo as novidades no mundo das finanças. Qualquer pessoa que queira interagir com os bancos poderá usar o formato ISO 20022. Acreditamos que no futuro será o padrão global para sistemas de pagamento de alto e grande valor. A aceitação projetada do novo modelo de mensagens global influenciará muito as instituições financeiras, corporações e qualquer pessoa no mundo das finanças e grandes transações. Mais de 70 países já adotaram a ISO 20022 em seus sistemas de pagamento, incluindo Suíça, China, Índia, Japão, e com mais de 200 tipos de pagamento no escopo, harmoniza formatos e componentes de dados de diferentes métodos de pagamentos que antes não podiam funcionar junto. Atualmente, a sua compatibilidade se estende às moedas XML Stellar, ERA H-Bar, IOTA MIOTA, Rede XDC, XRP, Algorand, QNT. Cada uma dessas criptomoedas foi desenvolvida para tornar as transações globais mais acessíveis e, por conta disso, atender mais rapidamente o padrão ISO 20022. No futuro próximo, no entanto, mais e mais criptomoedas se moverão em direção à conformidade com a ISO 20022 para ficar a par da história. A lista de criptomoedas crescerá aos trancos e barrancos no curto prazo. A padronização de mensagens financeiras por meio da ISO 20022 não apenas fornece uma linguagem comum e global para empresas e instituições financeiras, mas também traz 3 benefícios principais. Vincular mensagens e processos de negócios significa torná-los
fácil e universalmente reconhecíveis. Reutilizar componentes significa que as instituições só precisam mapeá-los para as estruturas de dados internas uma vez. O uso da sintaxe XML como um padrão internacional aberto promove a interoperabilidade, permitindo transferências automatizadas e processamento direto em cadeias inteiras de processamento. Eventualmente, a padronização levará ao enriquecimento dos dados contidos nas mensagens de pagamento para melhorar a análise, compatibilidade e confiabilidade, conformidade em plataformas de tecnologia, melhorar as medidas de prevenção de fraudes e criar oportunidades de colaboração. A maioria dos países está trabalhando para introduzir uma arquitetura de pagamentos pronta para ISO 20022. Apesar do impacto do setor financeiro e das tendências de pagamentos corporativos. Espera-se que o Reino Unido e os Estados Unidos da América adotem esse padrão em 2023, respectivamente, com fases de aprimoramento e maturidade em andamento. Com o ISO 20022, como o ISO 20022 é um padrão mais moderno e versátil do que os formatos herdados convencionais, ele requer um processamento de volume de dados significativamente maior. Como resultado, os sistemas de bancos de dados bancários precisarão ser capazes de lidar com esses volumes maiores em velocidades mais altas em pagamento, tempo real, gerenciamento diário de caixa, verificações de conformidade, detecção e prevenção de fraudes. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo aqui pelo pensamento, todo esse processo ele já está vendo, né? E por conformidade com a ISO, que muitos padrões, né, de todos esses pagamentos do sistema financeiro atualmente, nessa etapa de liquidez está acontecendo. É um sistema praticamente sem falhas, né? Trabalha com o QFS e está permitindo o jorro desses fundos em forma de liquidez a essas pessoas de nível 4, né? De uma forma muito mais efetiva, rápida e segura. E continuamos a obter as informações desses mercados, dessas opiniões dos provedores, para ter indicativo do lançamento também para o nível 4B, né, meus amigos, que é onde se encontram a maioria de nós pessoas nesse intermédio. Seguindo aqui uma conclusão sobre a ISO, né? A ISO 20022, sem dúvida, pode ser considerado um grande avanço no mundo dos relatórios financeiros. No entanto, esse tipo de atualização leva tempo para se adaptar globalmente. É fundamental permitir tempo suficiente para testes, para que as informações de sintaxe e formatação sejam precisas e a migração de dados em todos os sistemas de pagamento e compensação relacionada. Considere também o mundo antes do atual padrão de mensagens, SWIFT, e antes disso, até do SWIFT, tínhamos o Telex, que era um meio disponível de confirmação de mensagens para transferências internacionais de fundos, que acabou se tornando obsoleto pela baixa velocidade, formato de mensagens e a falta de unificação em descrever transações. Isso está mudando, há necessidade do tempo, há um processamento lento ocorrendo, mas está havendo teste e boa cooperação dos bancos para com todo este sistema. E certamente, meus amigos, todo esse padrão vem sendo bastante, apesar de todas essas conformidades, né, tudo isso vem sendo bastante exigido através das redes bancárias, né, e eles, neste cumprimento da ISO, tecnologicamente se adequando a todas essas normativas, não só a ISO, como a Basileia, né? E acredito que essas moedas criptográficas, em sua
em sua potencialidade, servirão para muitas liquidações de muitos desses detentores, muito giro de capital para que levem ao continente africano esses fundos e ao continente asiático, né, ao continente ao Oriente Médio, meus amigos, e que também aqui no Brasil, América do Sul, vários lugares que precisam. Essas moedas aí servirão de grande apoio a todas essas transações para levar esses fundos, né, até essas nações e são, né, já a nossa indicativa deste novo dinheiro que será utilizado por essas pessoas, né, de forma eletronicamente digital, né, pois eu acredito que não vai ter como mover esses fundos, né, com notas e outras coisas, né, em sua magnitude tremenda, né, grandes transações serão feitas somente de forma online, meus amigos. E o mundo vai passar por essa reestruturação e reformulação também. Bom, meus amigos, é o que eu queria trazer nesta noite de terça-feira. Agradeço muito os irmãos que estão nessa conectividade. Se você acredita que estamos com boas notícias, notícias reais, acredita que esse caminho pode nos levar a algo, né? Gosta do irmão Danilo Sérgio, dos meus gatinhos, da minha família, muito obrigado. Continue se inscrevendo, deixando o like, seu comentário. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das notificações dos meus vídeos mais recentes. Vamos sempre utilizando essas informações como base para manter a nossa esperança, meus amigos, e a nossa fé. Eu acredito que isso não será em vão, né? E estamos aqui tentando colher o que há de mais recente, né? Faz parte do nosso dia a dia. Bom, meus amigos, é o que eu queria trazer, né? Vou deixar todos, né, com Deus, com o nosso amado Espírito Santo, que está rodeando todos os lares nesse momento. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Continuem tendo uma excelente terça-feira abençoada. Havendo à disposição de novas informações, estarei aqui relatando tudo o que sei a essa comunidade maravilhosa e incrível que cresce a cada dia mais. Todos estão convidados a voltar desde já. E a partir de amanhã tenham também uma excelente quarta-feira. Tchau, tchau, meus amigos.